Porque eu também, quando eu comecei, né, minha vida de empresária, eu tinha pavor de falar com o contador. Eu confesso a vocês que ele me ligava e eu mandava falar que eu não estava, porque eu não entendia nada o que ele falava. Isso é a verdade. Eu não entendia. E tinha aquela parte dos impostos e tinha aquela parte da nota fiscal, então eu fazia uma cara assim bem séria, tipo, algo mais, né? Tipo, como se eu estivesse entendendo. E eu não estava. E é muito importante que sim, você converse com o teu contador. Teu contador é teu parceiro. Teu contador, ele não vai fazer a gestão da sua empresa. Teu contador, ele não vai cuidar de tudo para você. Não é ele quem vai fazer as advertências. Muita coisa não é ele quem vai fazer. Se você mandar 4, 5 horas extras para o seu contador no dia para ele contabilizar, adivinha o que ele vai fazer? Vai contabilizar. E pode? Não, claro que não. No máximo 10 horas por dia, compensação de sábado, talvez nem 2 horas você possa fazer por dia. Mas o contador, ele acaba contabilizando. E depois o empresário, que não entende do seu negócio, vai deixando passar. Notas fiscais para o contador. Sabe o que eu fazia? Eu ia juntando tudo assim numa pasta e de repente eu mandava para ele do ano inteiro. Quase ficava louco comigo, quase ficava louco. Então, se eu sobrevivi e hoje eu consigo ter uma excelente relação com o meu contador, você também vai conseguir, porque é muito importante. Você precisa entender tanto o sistema tributário da tua empresa, quanto é que você paga de impostos, como é que você vai conversar com o contador para pedir para ele fazer um contrato para a sua empresa, tudo isso. Eu tinha um negócio, né, que tratava-se de locação de mão de obra. E o que acontecia com a minha empresa? Quanto mais eu faturava, mais prejuízo eu tinha. Acredite em mim. E eu não entendia absolutamente nada da parte contábil. Eu chegava a faturar por ano em torno de 3 milhões e meio, né? Um bom dinheiro. E eu achava mesmo que eu estava era rica. O que eu não tinha feito as contas era que quanto mais notas fiscais eu emitia naquele regime tributário, mais endividada eu estava ficando. Tem ideia disso? Eu ia lá emitindo nota, emitindo nota, emitindo nota, emitindo nota, e eu não entendia nada de regime tributário e eu estava sobre lucro presumido, ou seja, eu pagava como se a minha empresa tivesse de lucro 32% sobre o faturamento. E não era, o meu faturamento, o lucro que eu tinha era em torno de 5, 8%. Então, quanto mais eu faturava, mais impostos eu pagava. E eu confesso que eu não entendia absolutamente nada daquela situação. E eu falava com o contador, mas está certo isso? E ele dizia que estava e as coisas iam passando. E eu tinha tanto medo de falar com o contador que quando eu vi, eu estava num buraco enorme, que foi justamente quando eu tomei as rédeas da minha empresa. O contador do Cristiano disse que ele não precisa contrato de trabalho. E a Carmen sempre fala essa questão do contrato de trabalho, né? Que muitas vezes as pessoas acabam utilizando o contrato do contador, que não tem nada de errado, mas que existe o sistema contábil que faz com que as pessoas, os contadores do Brasil inteirinho, acabem emitindo um contrato padrão do sistema. E eu falo, gente, não é nada contra o contador, não tem problema, isso é do sistema dele. É você, empresário, que tem que pedir o que você quer que vá escrito. Então, duas coisas, explica pra gente. Esse contrato, que eu sempre digo que é sistema, e o que acontece que o contador do Cristiano garantiu para ele que não se usa mais contrato. É verdade? Então, Carmen, eu vi também, tá? Eu tive o prazer de assistir também a live do Dr. Marcelo, tá? Eu acompanho você, acompanho, né, tudo que você fala, o que você faz, né? E você ilustra muito bem, o Dr. Marcelo falou também muito bem da relação, né, entre empregado e empregador. É uma relação de contrato. Se é uma relação de contrato, né, como não existir um contrato? Fica complicado não existir o contrato. Nesse contrato, além das formalidades que a gente sabe lá, das qualificações da empresa, do empregador e do empregado, as qualificações são os dados pessoais, nome, endereço, telefone, tal, documento, tal, tudo mais, né? E tem ali as condições do contrato, o horário que ele foi contratado, o cargo, as atribuições do cargo, a função, pode ter ali também o regulamento da empresa, tem os EPIs, né, do qual o funcionário, o empregado é dotado. Então, tudo isso pode constar no contrato, em cláusulas específicas, né?
Existe sim Mas o os contrato sistemas. do contador, o contrato que o contador apresenta, e eu recebo contratos do Brasil inteirinho, Sim. inteirinho. Uhum. Sempre tem um aluno que fala, não, Carmen, não, mas é que eu tô aqui na Bahia, eu tô aqui em Manaus, eu tô aqui em Santa Catarina, deixa eu mandar o meu contrato para você. E eles mandam o contrato e são idênticos, todos Exato, idênticos. exato. O que Uhum. acontece? O sistema ele já traz um contrato padrão do sistema, né? E eu acho que na maioria deles, tá? Nós conseguimos tirar essa rigidez desse contrato. Porque ele vem engessadão, ele vem ali supostamente engessado. Então nós conseguimos ali colocar algumas condições inerentes a cada empresa ou a cada empregado, a cada cargo. Então dá para se adaptar esse contrato a cada necessidade. Então se uma Então, como é empresa... que você recomenda que o empresário que está aqui nos ouvindo, que talvez nem tenha contrato, como que ele pode pedir isso para o seu contador? Então, na medida que ele for contratando, tá, ele vai ter que informar isso para o contador para ele colocar no contrato. Ó, eu quero que você coloque aí, ó, que ele vai utilizar equipamento de proteção individual, né, pode até passar não precisa detalhar, porque depois ele vai ter a ficha de entrega disso, do equipamento de proteção individual. O regulamento da empresa, que ele vai ter acesso, no cargo dele, o que ele vai exercer ali no cargo, as funções, as principais. Não detalhar tudo, porque senão o contrato vai ficar enorme, né? Então, as principais funções do cargo dele, colocado no contrato, passa para o contador e pede para constar isso no contrato, tá? Além da carga horária dele semanal, além da experiência de 30, 45, ou no máximo 90 dias, né? Então, pede para que conste isso no contrato e depois confira isso quando vier, tá? Antes de assinarem. É muito importante, Pois conferir é. antes da assinatura, porque depois que assinou, ó, dá problema. Depois que assinou, dá problema. Não, está assinado e tal. Então, confira quando vier do contador. Tem que existir o contrato. A relação é contratual. Né? Por enquanto, não está suspenso o contrato. A gente sabe que está entrando uma série de documentos eletrônicos, carteira profissional, a CPPS, carteira profissional eletrônica, habilitação eletrônica, título de eleitor eletrônico, tá? A minha carteira do meu conselho ela é eletrônica também. Então, tem uma série de documentos que é eletrônica, nota fiscal eletrônica. Mas o contrato de trabalho ainda não está suspenso, ainda não. Tá? Então, ele existe. Eu creio que ele vai existir sempre, porque à medida que o cidadão entra com uma ação contra uma empresa, o que ele leva lá? O que o advogado pede para ele? Ó, me traga a sua via do contrato de trabalho. Então, esse contrato tem que ser em duas vias, tá? Uma via para o contratante e uma para o contratado, até para esclarecer aí, futuramente algum litígio trabalhista, tá? Alguma ação trabalhista que seja necessária para regular essa situação, né? Então, o contrato ele é necessário, então tem que existir o contrato. Eu ainda não encontrei na legislação, ainda não encontrei com legisladores, ainda não encontrei com os advogados, né, os amigos, né, que trabalham na área, essa, como é que fala, a não existência, a não necessidade do contrato de trabalho. Então, Se eu falar para oriento. você que eu já recebi uma quantidade, eu acho que pelo menos uns 8 áudios gravados de contadores que disseram para os meus alunos que não faz sentido e que não precisa do contrato. Então, é uma coisa assim que chega até a dar medo de qual tipo de orientação que os contadores estão passando. Por quê? Em qualquer tipo de problema, na justiça, litígio, briga, qualquer situação, eu vou reclamar de alguma coisa. A primeira coisa que o juiz vai perguntar é: ok, o senhor está reclamando disso, mas foi contratado o quê? E aí não Exato. tem o que foi contratado, não está em lugar nenhum o que foi contratado. Então, o contrato de trabalho, onde se estabelece, né, as regras dessa relação contratual, dessa relação empregado-empregador, é o primeiro passo, é a base de tudo. Caso contrário, quem tem que ter as provas são sempre os empresários, né? O ônus da prova é do empregador, do empresário. Então, imagina só, se a pessoa está reclamando de alguma coisa e você não tem um contrato para provar que é exatamente aquilo, a pessoa está lá, porque eu fui contratado para ser vendedor, me colocaram para limpar o balcão da loja, né? Que é assim que eles falam. Exato. Aí a pessoa foi lá contratada para isso, aí o juiz vai falar assim, ok, mas você foi contratado para quê? Aí o empregador fala, não, ele sabia que ele tinha que limpar o balcão, eu falei para ele. Está escrito onde?
Não, na carteira está escrito que ele é vendedor. Ele fala, Uhum. ó, vendedor, chapeiro, balconista, mecânico. Não está escrito que eu tenho que limpar. Não está escrito que eu tenho que cortar o pelo do cachorro e varrer. Limpar o Está ambiente. escrito que eu corto, está escrito que eu sou tosador. Então, eu sou tosador, eu não preciso varrer o pelo do cachorro. As pessoas estão perguntando se a descrição de cargo não substitui. Não, porque a descrição de cargo não tem todos os elementos. Ninguém escreve numa descrição de cargo qual é o salário. E essa questão do salário é outro ponto, Carlos, que eu quero que você nos ajude. Porque eu digo para as pessoas que essa história de ficar pagando comissão por fora é dar um tiro no pé. A comissão que a pessoa paga pode constar na carteira de trabalho, não é assim? Sim, perfeitamente. Vendedor, né? Vendedor que recebe comissão, o salário dele normalmente vem lá. O pessoal, eu mando a minha ficha, né, de dados que eu quero para o cargo que eu vou fazer o registro. E se vem vendedor, vem o salário dele, o fixo que ele vai ganhar, fixo é tanto, e dá lá mais comissões. E de preferência colocar qual o percentual da comissão? 1, 2, 3, 4, 5, 20 e tal. Então coloca ali. Comissão de e um percentual do quê, né? Percentual sobre venda bruta. Percentual sobre venda líquida. Porque as coisas não são claras. E depois, quando as pessoas reclamam na justiça, não tem nada combinado. E a minha mãe já dizia que aquilo que é combinado não é caro. Não é caro, então vamos combinar direito, né? Uhum. Perfeito, porque, por exemplo, no caso da comissão, comissão sobre venda bruta, venda líquida, sobre venda, sobre títulos recebidos, sabe, sobre recebimentos, porque às vezes o cidadão vende, esse mês vendi, sei lá, 100 mil, a comissão é 5%, não, mas peraí, eu recebi 50%, né? Então, sabe, isso tem que ficar muito claro nessa relação. Porque o que você fala, tá? Eu ouço, né? Eu dou risada, mas isso é muito sério. O que você fala, na hora da integração, não da entregação, da integração, isso tem que estar lá no contrato de trabalho, tem que estar na carteira. Tá aqui seu contrato de trabalho, assinamos o contrato. No contrato está aqui a sua função está aqui o descritivo do seu cargo, está aqui seu equipamento de proteção, está aqui a chave do carro da empresa, está aqui o documento de entrega da chave que eu estou te fazendo, o celular. A chave da empresa. Tem uma pessoa no grupo de WhatsApp que disse assim, que entregam a chave da empresa e não pegam nenhum tipo de documento. A chave da empresa, fundamental, que esteja lá no contrato que essa pessoa fica com a chave da empresa. Importante quando você entregar a chave, fazer um recibo que você está entregando a chave. Amanhã ou depois, se a empresa é assaltada, ninguém tem como provar quem é que tinha a chave. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela tem uma cópia As responsabilidades da pessoa. É muito comum, Carlos, por exemplo, a pessoa contrata lá a pessoa para ser balconista. Mas a pessoa é balconista, vai no banco pagar conta, vai para cá, vai para lá e foi atropelada. Simples assim. Foi atropelada, não tem jeito, quebrou o fêmur, vai ficar 6 meses afastada. Aí o INSS olha para aquilo, contrato de balconista, balconista, né? Alguém o que ela estava fazendo na rua no horário de trabalho? O que quer dizer? Ela foi lá pagar umas contas. Onde é que está escrito que ela faz pagamento externo? Esse é o tipo de situação que tem que ter no contrato, tem que ter ou então um CBO mais abrangente, um CBO de que ela faz mais de uma coisa, externo, assistente coisa administrativo, assim, e que ela faz trabalhos externos, vendedora, e faz entrega de produto, entrega externamente, mas tem que estar no contrato que essa criatura vai para a rua, porque depois ela vai para a rua, se acidenta, você fala o quê para o INSS? O INSS fala assim, não, empresário, toma aí. Ela não tinha que estar na rua. E aí você fala, a justiça é sempre a favor do empregado. Não, não. Outra coisa, Carlos, que eu gostaria que você colaborasse com as pessoas, mas antes disso, eu quero responder o pessoal que está perguntando da alteração do contrato. Você vai adorar a resposta que eu vou te dar. Se você quer saber se você pode alterar o contrato, sim, você pode alterar o contrato. Vírgula. Desde que, vírgula, seja para criar uma norma mais favorável para ele do que aquela que ele já tem. Então, você vai reduzir o tempo de serviço dele, aumentar o horário de almoço, dar mais benefícios, né?
Você vai, desde que seja para você criar uma situação mais favorável. Resumindo, não pode. Se não for mais benéfica a situação, você não vai poder alterar o contrato. Eu tenho um aluno, Edgar, que ele falou assim, Carmen, o Ministério do Trabalho disse para mim, cadê os contratos? Eu falei, mas bata no contador, né? E ele falou assim, você tem 20 minutos para trazer o contrato aqui, senão você vai ser autuado. Contrato é do empregador, do empresário, do diretor. Como é que você vai dirigir o contrato de trabalho se você nem sabe onde ele está? Como é que você vai dirigir o contrato de trabalho se você não sabe o que você assinou? Esse é o primeiro ponto, é ter um contrato de trabalho, e isso é super importante, super importante. Tem que estar na empresa. Ponto... Oi? Ele tem que estar na empresa. Tem que estar na empresa. Né? Tem que estar. E uma das coisas que eu vejo, os empresários, eles, assim, da bobeira mesmo, eles sempre acham que são 3 meses de período de experiência. E quando vê, passou um dia. Não é bem assim. E quando passa um dia, o que acontece? Bom, passou esse dia, né, o 3 meses, né, na verdade não é 3 meses, são 90 dias. Né, 90 dias. Se você pega aí 2 meses de 31 dias, tá? Se você fez o contrato dia 1º de julho, olha só. Você tem, na sequência, julho e agosto, 2 meses e 31 dias. Então não são 3 meses, você não vai contar setembro. Você vai ter 90 dias a partir de 1º de julho. Então são 90 dias. Não deixa passar um dia. Vai fiscalizando, pede para o contador, olha, eu tenho um contrato de experiência que está vencendo, ele tem uma relaçãozinha no sistema dele, de contrato que está vencendo, de férias que estão por vencer, de férias vencidas, sabe, de período aquisitivo. Então, os sistemas fornecem esse tipo de informação para você não cair na cilada do dia a dia que a legislação arma para você, arma para nós. Não é só para você empregar, né, o diretor, o empresário, ela arma para nós também, o contador. Então, à medida que nós nutrimos vocês de informações, nós também nos abastecemos de informações seguras para poder passar, para a gente poder trocar, para essa relação ficar bem aberta, para ela ser uma relação assim, bem tranquila, bem amigável. Para que vocês, como a Carmen fala, para que os empresários não tenham medo de conversar com o contador. Não precisa ter medo, né? Com tranquilidade. Então, passou esses 90 dias, passou os 90 dias, com 91 dias, você vai ter que pagar mais um mês de aviso prévio. Sabe? Esse mês de aviso prévio incide também mais um mês de 13º, incide mais um 12avos de férias. Então controle isso muito bem controlado. Tá? Faça aí um checklist dos seus empregados que você admitiu nos últimos 30, 45, 90 dias, né? 80 dias, 60, 70, para você poder levar bem controladinho isso, para não passar um dia. Não valeu, não vai dar certo, tal, dispense já. Tá? O contrato de experiência ele é um contrato por prazo determinado, e assim que você encerrar, fala, ó, não vai ser renovado nosso contrato, ó, né? Comunica o empregado, ó, nosso contrato de experiência para ser renovado, que vai estar em data de vencimento no dia tal, não vai ser renovado. Agradecemos, tá? Um abraço, aprendi a gostar de você, um abraço, tapinha nas costas, e vai, e tchau. Né? Aprendi a gostar de você, é ótimo, né? Aprendi a gostar de você, eu ouvi de um diretor que a gente trabalhou junto. E paga só aquelas verbas rescisórias ali de um contrato que está no final, né, um contrato por prazo determinado. É assim que é tratado o contrato de experiência. Para você não cair já com um dia, você cair no contrato por prazo indeterminado. Né? Esse um dia te dá mais um mês. Você pode pedir isso para o contador. Vamos supor que você tem aí um monte de empregados e você está com dificuldade de controlar isso. Fala, contador, encaminha para mim a listagem dos contratos que vão vencer esse mês. Contador, encaminha para mim a listagem das férias, né? Qual é a programação do vencimento das férias? Porque quem determina quando o seu empregado vai sair de férias é você. Tem muitas coisas que realmente, né, a lei é a favor do empregado. Mas também o que a lei é a favor do patrão, o patrão não usa. E aí fala assim, Carmen, ele quer sair de férias em dezembro, que é quando minha empresa tem mais movimento. Tá, e daí? Vou te dar uma lista das coisas que eu quero também. Eu quero ir para Dubai. Posso ir para Dubai, né? Não dá. Não é? Tem uma lista de coisas que a gente quer que seja feito. Então, não dá para fazer. Ele quer sair de férias em dezembro, mas quem determina, a lei diz que é o patrão ou o empregador. Então, não existe isso. É a lei quem determina, né? E às vezes as pessoas elas acabam dando essa bobeira. Outra questão, Carlos, sobre todos os cuidados que nós precisamos tomar na hora de dispensar alguém. Porque as pessoas falam assim, ai, dispensa, né? Então a pessoa está pirraçando, paga logo ela, dispensa ela. Eu falo, não.
você vai estar ensinando todos os outros empregados como é que eles Como é vão que você fazer faz? para ser mandado embora e receber seus direitos, vão pirraçar também. Mas, além disso, tem outras questões, né, que impedem a pessoa de ser dispensada, como estabilidade, dissídio, isso tudo. Você não quer abordar um pouco mais isso para a gente? Sim, aborto, tá? A estabilidade, essa estabilidade hoje, por exemplo, com a pandemia, por essa ajuda governamental que ele fez, que, né, que o governo está repassando aí com recursos do seguro-desemprego, os funcionários adquiriram uma estabilidade ao emprego, né? Então, muito cuidado na hora de demitir, porque se você fez um afastamento, né, se você fez uma suspensão de contrato, ou se você fez uma redução de jornada por 30 dias, então ele tem uma estabilidade por mais 30 dias quando ele voltar. Se você fez por 60 dias, ele tem mais 60 dias no retorno dele. Se você fez por 90, mas com a prorrogação que saiu ontem, né? Ontem não, antes de ontem à noite, saiu prorrogação por mais 60 dias, o que deu agora 180 dias. Então, muito cuidado com a demissão a partir de agora. Se você usou todo esse período, tá? Da suspensão de contrato, da redução de jornada, que vai dar os 180 dias, consequentemente, o seu empregado terá uma estabilidade de 180 dias, mais 30 dias de aviso prévio. Se você estiver disposto a pagar para ele 6 meses, mais um mês, 7 meses de aviso prévio, tá, de estabilidade, sobre tudo isso vai incidir também, tá, a 13º, férias, fundo de garantia, INSS, a multa rescisória do fundo de garantia. Então, hoje, a partir de agora, aí, todo esse benefício que o governo concedeu, tá complicado tá, fazer as demissões. Perigoso também é fazer a demissão e você fez o uso desse dinheiro que foi disponibilizado pelo governo da linha de crédito. Então, pela linha de crédito fornecida, também você tem que garantir garantir os empregados lá na sua folha de pagamento, tá? Mesmo que eles estejam afastados ou com contrato suspenso. Então, também tem que garantir o Pronamp, que o governo liberou. Então, muito cuidado, porque as dispensas hoje elas estão ficando muito caras, muito caras. Eu tenho certeza que ninguém colocou o custo da dispensa, tá? Agora, ninguém colocou o custo da dispensa no seu faturamento, na sua margem de lucro. Porque é complicado fazer já normalmente. Imagine agora você fazer uma dispensa e indenizar 180 dias, mais 30 dias, sabe? E aí o cidadão já tem, sei lá, se ele tiver uns 10 anos de empresa, aí você já vai ter mais 3 dias por ano, né, adquirido, aí já dá mais 30 dias. Então, mas tá essas perigoso. pessoas, se o empresário tiver um justo motivo para dispensar, vão ser dispensadas. Sim, porque aí eles acaba têm a estabilidade, estabilidade né? ao trabalho. Ao trabalho. Eles têm estabilidade ao trabalho. E se eles resolvem não trabalhar, tchau, né? Aí realmente vai ser documentado, vão se criar as evidências de que ele não quer trabalhar, de que ele está faltando, chegando atrasado, fazendo corpo mole, deixando de cumprir com as suas responsabilidades, e aí ele vai ser dispensado, simples assim, né? Caso contrário, tem estabilidade. Mas, além dessas estabilidades, por exemplo, uma estabilidade que o empresário sempre esquece. Até você comentou outro dia, né, de um empresário que simplesmente pediu para fazer a dispensa justamente na véspera do dissídio. E depois ficou um valor enorme, né? Como que funciona dispensar na véspera do dissídio? Explica isso para o nosso empresário não cometer esse mesmo erro. Empresário, diretor, você não precisa errar. Ouve as histórias das pessoas que já erraram e o Carlos pode te contar. Então, Carmen, a rescisão, tá? O que aconteceu? Esses dias o empresário ele dispensou, na verdade ele foi 2 meses antes da data do dissídio. 2 meses antes, hein? Olha só o que aconteceu. Só que ele dispensou, né, para indenizar o aviso, né, ou cumprir daria na mesa. Se ele indenizasse, né, se nós tivéssemos feito ali a dispensa, né, ou com indenização do aviso prévio, ou ele cumprisse mais 30 dias, ia dar no mês que antecede o dissídio. Tá? No mês que antecede o dissídio, o empregado recebe, tá, mais um mês de salário. Uma multa de 1 mês de salário, tá? A empresa tem que pagar por ter demitido um cidadão, um empregado, no mês
Tá? Ele é demitido, na verdade, quase 2 meses antes. Mais o aviso prévio, mais os 3 dias por ano, projetado, ia dar no meio do mês que antecede o dissídio. Sabe? Então a gente tem que estar muito porque atento às a isso. vezes a pessoa até faz esse cálculo, né? E para quem não sabe o que é dissídio, dissídio é a data base, é aquele Exato. mês do ano em que o teu empregado vai ter aumento. Se você manda ele embora um mês antes, você está lascado, porque você vai ter que pagar. E se por um acaso você faz esse cálculo certinho de um mês, veja essa dica que o Carlos deu. Você tem que calcular, porque às vezes, como são 3 dias, né, ao ano que a pessoa tem de aviso prévio, pode ser que somando os 3 dias, somando o aviso prévio, adivinha o que aconteceu? Você invadiu o período do dissídio. Invadiu o período, paga, paciência. Foi paga isso. E paga bonito, né? Isso quase aconteceu. Aquele negócio, como a gente está atento, nós temos que ter lá no escritório a database de todas as empresas, tá? E a gente tem que ficar atento a isso. Mas se passar, o empregador, o empresário, ele tem que ter isso também para poder ajudar o escritório, tá? Para ele poder não cair nessa armadilha, né? Como eu disse para vocês, são armadilhas que todo mundo cai, tá? A legislação está aí cheia de armadilhas prontas para nós, né? A legislação brasileira é muito complexa, a gente sabe disso, né? Mas o que a gente tem. Nós não temos, né? Ouvi o doutor Marcelo falando, nós teríamos que legislar, nos tornarmos deputados federais, ir lá para a Câmara, criarmos novas leis, mas isso é impossível. Então vamos Essa é a parte mais complicada, né? Vamos viver e viver bem, tá? Com aquilo que a gente tem. Tá? Que é essa legislação, procurar entender o máximo possível, tirar dúvidas, liga no contador, tira dúvidas, se ele não souber, eu tenho certeza que ele vai entrar num grupo, ele vai procurar um advogado, sempre tem uma parceria, ou ele tem uma consultoria tributária, uma consultoria previdenciária, trabalhista, que orienta. Tá? A gente sempre tem. Né? Tem os parceiros, né? Então liga, não tenha medo do contador, pode ligar, contador não morde, ele não morde. Eu juro para vocês. Outra coisa, Carlos, que eu já vi muitos empresários caírem nisso é o fato da carteira de trabalho não ser devolvida para a pessoa. Uma das coisas que eu sempre ouço é, eu mando a carteira e ela fica no contador, fica uma semana no contador, 10 dias no contador. E eu falo, gente, mas você mandou a carteira para o contador para quê? Para quê? A carteira você recebe, é você que é o empresário, é você que assina, né? E você devolve, e eu falo que existe uma multa de cada dia que a pessoa não devolve essa carteira. E aí, o que você me diz? É isso mesmo? Não? Não, Carmen, é isso mesmo, tá? A carteira, tá? Eu tenho procurado atualmente aí não pegar a carteira, não pegar documentos, né? Aquele negócio, como a tecnologia hoje ela está muito avançada, está na nossa porta, nós estamos a um clique de distância do cliente, tá? É um clique do mouse, né? Então, o que eu tenho feito? Pego todos os dados, me mando os dados através do meu formulário eletrônico, eu registro e mando as etiquetas para o cliente colar na carteira. Tá? Então, não tem motivo de eu ficar recebendo cópia de documento, que nem pode, né? Nós sabemos disso, né? Ouvi você falar na live esses dias. Não tem motivo de eu ficar recebendo cópia de documentos, não tem motivo de eu receber carteira, tá? E nem esse deslocamento, sabe? De ir até o cliente, do cliente vir até o escritório. Então, o meu sistema tem uma remessa de documentos. Aqui, quando não consigo, eu mando por e-mail, mando as etiquetas para ele colar na carteira, a etiqueta do contrato de trabalho, ainda tem a opção de fundo de garantia, por incrível que pareça, e a etiqueta do contrato de experiência. São 3 etiquetas, né? Se tiver mais alguma coisa, a gente monta e manda para ele também, alguma particularidade. Mas o que a gente procura fazer é isso para quê? Porque o prazo da carteira na mão do empregador são 48 horas apenas, tá? Às vezes o seu contador não está na sua cidade, às vezes está em outra cidade, a gente sabe, né? Eu tenho clientes fora, tá? Eu tenho clientes fora do estado de São Paulo, por incrível que pareça, mas tudo bem, tranquilo, a gente consegue isso hoje, né, graças à tecnologia. Há pouco tempo que eu falo, em função da evolução, né, nós não tínhamos essas possibilidades, mas então, procurar pegar a carteira, já passar os dados para o contador, já cobra o registro, cobra a ficha eletrônica, né? Livro hoje, ele é dispensado, o livro sim é dispensado, viu? O livro é dispensado, porque a gente pode utilizar a ficha eletrônica. Pede a ficha eletrônica para o contador, pede os dados da carteira, as etiquetas, cola as etiquetas, assina e entrega, né? Pode até pedir para o contador também, os sistemas emitem um termo de entrega de carteira profissional,
Tá? Então, já entrega para o cidadão o termo, dizendo que ele recebeu naquela data, a carteira, já com todas as anotações, né? O momento que estiver fazendo a integração, tá? E tudo Não é a bem, se livra. entregação? Não é integração. Faz a integração. Dentro da integração, pega o protocolo lá, né? Ele assina que recebeu a carteira, recebeu o contrato de trabalho, recebeu o equipamento de proteção, recebeu a chave do carro, recebeu tudo. Tá? É ali que você faz. Né? E já se livra das Pois multas é. diárias, aí, que não são baratas, Porque não. é aquilo que a gente sempre fala, né? Não basta a esposa do rei ser fiel, ela tem que parecer fiel. Parecer Não não. basta você devolver a carteira para ele. Se ele for na justiça e falar, seu juiz, ela ficou um mês com a minha carteira. Cada dia que você ficar com a carteira de trabalho do seu empregado, além das 48 horas que o Carlos colocou, é um dia de salário dele, salário Por cada nominal, que dia. você deve para ele. Se você ficar uma semana de salário. Se você ficar um mês de salário. Se você ficar um ano, você, empregador, deve um ano de salário. E se ele vai na justiça e fala que sim, você ficou um ano com a carteira dele, você tem um documento assinado por ele dizendo que você devolveu em 48 horas? Pode ser Nós feito, temos que Carmen. criar provas, nós temos que realmente documentar toda a nossa rotina, tudo aquilo que da nossa relação de trabalho tem que ser documentada. Desculpa, Carlos, pode falar. Não, tá, eu falei que o sistema emite, porque o meu sistema emite esse protocolo de entrega da carteira, mas se o sistema se o contador utiliza, o seu contador utiliza, não emitir esse protocolo de entrega, faça um na mão, você mesmo ali, ó, declaro que nessa data recebido da empresa a carteira profissional com as anotações, tal, e assina, tá? E guarda no prontuário do empregado, tá? Uhum. Não precisa, se o contador emitir, tudo bem, tá? Vai vir algo formalzinho, bonitinho, tal. Mas se isso não acontecer, faça você mesmo, tá? Faz um manualzinho, faz ali na hora, ou faz no computador, no Word, um texto e tranquilo. É válido também. Apenas para você, a Uhum. Carmen fala muito, documente. Documente aquilo, tá? Que no futuro pode ser aí um litígio trabalhista, uma briga, né? Uma ação trabalhista, e você vai ter documentos para se proteger. Porque as provas são do empregador. É ele que tem que provar que estava tudo certo, que fez correto, né? Porque o empregado só entra com a acusação, infelizmente. O Mas tudo empregado bem. acusa. Quem tem que Acusa. se defender é o empregador. Tem Empregador. muita gente perguntando aqui, Carlos. A Cleneide, ela perguntou, né, se a pessoa que trabalhou até tarde, ficou depois do horário, se depois ela pode pagar em folga, se ela pode pagar em dinheiro. Então, Cleneide, eu não recomendo, tá? Porque é o seguinte, a folga, se você for trocar um dia por um dia, ela perde. Porque quando ela fica depois do horário, é um horário extraordinário. E pelo horário extraordinário, tá? A Constituição Federal, a CLT, né, a maioria das convenções, elas garantem no mínimo 50% de acréscimo na hora extra. Tá? Então, o seu empregado ele está perdendo. Ok? Eu não aconselho essa folga, trocar por folga. Eu aconselho pagar, Mesmo paga. porque para Se ele fazer essa faltar, troca tem que ter um banco de horas, né, Carlos? Banco de horas homologado. Não é assim, vai e faz a troca, né? exato. Essa homologação é aí que pega. Nessa homologação você vai ter que montar a sua equipe lá na empresa, porque é o seguinte, vai ter que ter gente do sindicato, envolver sindicato, sabe? E é complicado quando você traz o sindicato de empregado para dentro da sua empresa. Tá? Evite o máximo. Evite o máximo. Não traga sindicato empregado para dentro da sua empresa. E quando você tiver que conversar com o sindicato, converse com o sindicato patronal da sua categoria. Eu cuido de empresas. Eu oriento as empresas a fazer as coisas certas para os empregados. Eu não vou no sindicato de empregado solicitar convenção trabalhista, tá? E saber dados da convenção trabalhista. Eu vou em sindicato de empregador. Porque eu cuido de empregador, eu não cuido de empregado. Eu cuido de empresas. Tá? Eu faço o meu trabalho com que as empresas tenham informações para elas poderem cuidar dos empregados. Se eles quiserem saber de alguma coisa, eles vão ao sindicato dos empregados. Ok? Se ele quer fazer uma homologação em sindicato, tudo bem, então vamos lá pedir, tudo bem, tá? Tudo bem, tranquilo, vamos respeitar. Mas eu, particularmente, eu não procuro sindicato de empregados. Eu procuro sindicato de empregador. Essa é a minha orientação para vocês. Não colocar sindicato, nem mesmo empregador, colocar dentro da sua empresa. Então procure, né? Procure fazer tudo certinho para manter esse povo aí no lugar deles.
Esse negócio. Aproveitando, Carlos, aproveitando, outra briga que eu sempre tenho com o pessoal dos grupos de WhatsApp é que eles falam assim, não, mas o contador falou que tem que descontar a contribuição sindical do empregado. O contador falou que eu sou obrigado, que só não vai descontar se ele trouxer uma carta do sindicato. A gente já viu essa conversa várias vezes, né? Já E vi. que história é essa que o contador falou que é para descontar, gente? Olha aí o contador, vamos perguntar para o contador se ele fala isso mesmo. Carmen, eu falo isso com muita segurança, porque é o seguinte, ó, os únicos descontos, tá, por lei, os únicos descontos por lei, que não precisa de autorização do empregado para o lançar o holerite dele, é o imposto de renda e o INSS. Imposto de renda e INSS. Todos os demais descontos, todos, uniforme da empresa, convênio médico, vale transporte, contribuição sindical, para sindical. Aí depois você tem contribuição assistencial, assistencial mensal, assistencial trimestral, confederativa. Ó, tudo isso precisa de autorização do empregado. Tá? E a autorização do empregado é autorização para a empresa. Não é ir lá no sindicato, protocolar uma autorização para o sindicato e vem e entrega para você. Não, é para a empresa, porque a empresa que faz os descontos. A empresa que tem que ter. Porque você manda o empregado lá no sindicato dos empregados, de que jeito que essa bênção volta? Exato. Ele volta transformado, ele volta com uma lavagem cerebral, tá? Ele volta te tratando como como um malfeitor, você que está dando emprego, você que paga o salário, e você é visto como bandido. Tá? Sinceramente, você é empregador, você é empresário, você é diretor, você que dirige a empresa, você é visto como bandido, infelizmente, pela classe de sindicato de empregados. Né? Aquele explorador, resumindo, sabe? Parem de mandar empregado no sindicato. Ele não tem, você não deve satisfação nenhuma para o sindicato dos empregados. Eles estão desesperados atrás de dinheiro, gente. Cai na real. Cai na real. Eles vão ficar ligando na tua empresa, eles vão ficar importunando, eles vão querer a lista dos empregados, porque você tem que mandar para mim a folha de pagamento. Você não tem que mandar nada. Você tem que mandar a lista dos empregados. Você não tem que mandar nada. Qual é sindicato de empregado? Não vai sindicato de empregado. Vá você no sindicato do patrão. E só. Sindicato patronal. E você não é obrigado a descontar absolutamente nada, a menos que o seu funcionário te peça. O teu funcionário peça, eu quero me associar. Como que eu faço? Quando eu contrato alguém, eu já bato o olho na pessoa, já falo com ela lá no momento que ela está assinando os documentos, eu falo, você quer que desconte um dia por mês o seu salário? Adivinha o que ele responde? Não quero. Eu já peço para ele assinar uma folha, eu falei, então escreve aí que você não autoriza que desconte nada. Eu não preciso fazer isso, mas eu adoro reunir provas, porque se um dia eu precisar, eu tenho. E aí ele vai escrever, eu não autorizo. Não autoriza o quê, moça? Não autoriza aí que desconte nada do seu salário de sindicato. E ele escreve, e ele assina, mas eu não vou entregar um documento, não vou entregar um papel, não vou entregar nada que pareça que eu tenha levado ele até essa conclusão. Porque todo mundo sabe que sindicato vem, pega dinheiro e pronto, gente. A gente sabe disso. Se é história de direitos dos funcionários, eu já contei muitas histórias para vocês e que realmente não é assim que funciona. E aí, eles fazem aquela lavagem cerebral, como o Carlos muito bem colocou agora, na cabeça do teu empregado. Você não precisa disso. Mas se você estiver descontando, presta bem atenção, se você estiver descontando dinheiro do seu empregado e repassando para o sindicato, e você não tem uma autorização dele, ele pode entrar na justiça e pedir o dinheiro dele todinho de volta com juros, correção e danos morais. Pode ou não pode, Carlos? Pode sim. A gente já tem conhecimento de ações trabalhistas nesse sentido, que quando o cidadão ingressa com uma ação, ele já aproveita e pede. Fala, não, eu nunca autorizei. O advogado lá, que é o defensor dele, fala, você autorizou a empresa a descontar a sindical, autorizou a contribuição assistencial mensal, a confederativa trimestral, ou assistencial de dissídio, tem um monte de contribuição, tá? Na verdade, o sindicato não pode criar contribuição nenhuma, né? É constitucional. O sindicato não pode criar contribuição. A única contribuição criada é a contribuição sindical, que ela está na Constituição Federal, nossa Carta Magna, né, nossa lei máxima, e a partir daí, a assistencial, a confederativa,
ela é cobrada, tá, daqueles empregados que se sindicalizaram e paga também a associativa. Então ele se associou, ele paga a associativa, aí ele paga a confederativa, ele paga a assistencial, e tudo bem, ele quer pagar, tudo bem, tranquilo, né? Não tem nada, não tenho nada contra, né? Mas não pode, Mas não pode ele ser tem que cobrado de querer todo pagar mundo. Tem que querer pagar. espontaneamente. E não Não pode ser simplesmente o cobrado. contador passar ali e se dizer que é obrigado, como muitas vezes eu já vi no grupo. E tem gente que coloca a pessoa para trabalhar, não no Brasil, né, Carlos? E manda os documentos para o contador só depois que ela já está trabalhando. No Brasil isso não acontece, né, Carlos? Exato, aqui não. Acho que na Suíça, parece que eu ouvi dizer que na Suíça acontece isso, aqui no Brasil não. Na No Brasil, Suíça, não. né? Não. Na Suíça. A pessoa está lá trabalhando e daí, quando lembra, manda os documentos para o contador. Quando você não recebe, sabe quando você não recebe, tá? Um cartão de ponto já apontado com um cidadão que você olha, você fala, ué, mas isso aqui, você vai no sistema, olha, isso aqui, liga lá, não, eu não mandei. Ele trabalhou um mês, tá? Ele trabalhou um mês lá, correu o risco um mês, e você não recebeu a documentação para o registro, sabe? O risco disso é muito grande. A gente já tem conhecimento de acidentes que houveram com empregados que entraram para trabalhar, tá? Acidentes assim quase que fatais. Entraram para trabalhar, não foram registrados no tempo, na hora certa, e de repente, né, teve que se fazer um registro retroativo, sabe, com data retroativa. O risco disso é muito grande. Hoje, com o e-social, isso está praticamente impossível. Eu tenho que mandar informações antes do cidadão entrar na empresa. Antes dele entrar na empresa. Então tudo isso tem que estar muito bem, hoje tem que estar muito bem calçado, tem que estar muito bem documentado, tem que estar muito bem amparado. Sabe? A documentação tem que ser enviada antes, para fazer o registro antes, para mandar para o e-social antes, para ele começar a trabalhar 2 dias depois. Tudo bem, você corre o risco de 2 dias depois de nem querer entrar na sua empresa, já fizemos tudo isso, mas nós vamos desfazer tudo isso, sabe? Mas é o risco que nós temos que correr. Corremos o risco de mandar... E agora, com o e-social, é como tentar emitir nota fiscal na semana passada. Você não consegue. Não consegue. Você não vai conseguir esquentar a carteira. Se a pessoa já está trabalhando, você só vai conseguir fazer a contratação dela, como o Carlos disse, com 2 dias antes dela começar a trabalhar. E não 2 dias depois. Cuidado. Exato. O risco de sabe, Carmen, o risco de um passivo trabalhista é muito grande. Sabe? E as empresas não estão preparadas para isso. A concorrência é muito grande. As margens são apertadas. Os custos são altos. O risco disso é enorme. Sabe? Um funcionário que ele ganhe lá, sei lá, o piso da categoria, R$ 1.400, R$ 1.500 por mês. Tá? Se ele sofre um sinistro num período que ele não está trabalhando, não está registrado, e você precisa, sabe, você vai precisar indenizar esse cara. Se acontecer um sinistro mais grave, um caso de morte, aí sim você está enrolado. Sabe, se for um pai de família, tá, com uma idade nova, você vai ter que indenizar ele até 70 anos de idade, a família dele. A gente já tem conhecimento disso, eu tenho conhecimento disso. Infelizmente eu tenho, sabe? E, infelizmente, ou não, felizmente eu tenho, infelizmente a empresa sofreu isso. Ela está pagando, a empresa está pagando, sabe? Esse acidente fatal que teve, tá, para o cidadão que tinha uma expectativa de vida até 70 anos de idade. A ação trabalhista dele foi enorme. Eles estão negociando ainda, e não vai ter jeito. Não vai ter jeito. A empresa já depositou uma parte, tá? Para poder garantir a discussão numa esfera superior, porque não estou de acordo, tá? Então deposita aqui para a gente discutir na outra esfera. Não é assim, não estou de acordo, vamos para outra esfera. Não estou de acordo, tá? Então deposita aqui, tá? Para a gente ir para outra esfera. Aí sim, aí já vamos discutir, porque você tem que garantir. Sabe? A justiça trabalhista, gente, ela é feroz. Mas dívida trabalhista caduca, né? Em 5 anos, impostos em 5 anos caducam. Tudo caduca em 5 anos, não é, Carlos? Então, não caduca, Carmen. Semana passada eu estava lendo uma matéria de leilões, tá? Do tribunal aqui da nossa região, no TRT, da 15ª região, tá? Leilões, tá? Em muitas cidades do país, leilões de imóveis. Tá? Porque o Tribunal Regional do Trabalho, que a Justiça Trabalhista com certeza pegou das empresas, tá? E está fazendo leilão para poder pagar as ações trabalhistas que estão lá paradas. Então não caduca, pode ficar tranquilo que não caduca. Débitos fiscais não caducam, ações trabalhistas também não caducam. Eu falo para os meus alunos que essas dívidas vão ficar até de herança, vão ficar para os herdeiros. Na hora que eles forem fazer a partilha dos bens, o leão chega. Vai buscar a certidão.
A hora que você vai buscar a certidão da Receita Federal, aparece as dívidas lá. Opa, tem dívida. Não vai sair uma certidão negativa para você fazer uma partilha. Vai ser feito, tá? Vai ser feito o cálculo daquilo que o Decujus deixou. O Decujus é o falecido, sabe? Deixou para os herdeiros. Ó, quanto que ele deixou de bens? Ah, deixou 500 mil. A dívida é 600. Ok, 500 vai pagar os 600 e morreu. Tá? Então 500 paga 600 e morre. Ah, a dívida quando que é? A dívida dele é 500. Deixou 600. Ok, então paga os 500 e os herdeiros vão dividir os 100. Primeiro então, vai para o governo, primeiro vai para os empregados e depois, se sobrar, vai para os seus herdeiros. Não, e eu acho assim, a mensagem mais importante que eu tenho para passar para o pessoal que está aqui, né, pessoal que está acompanhando a gente, o contador é seu parceiro. O contador é seu parceiro, você não pode fugir do contador. Ele é a pessoa que vai te orientar. Mas escolhe um contador que realmente consiga trazer essa orientação para você. É como médico, tem que ter uma relação de confiança. Para de esconder documento do seu contador, para de esconder faturamento do seu contador, fica muito feio, ele sabe que você está faturando. Ele sabe. Aí você pega, né, Carlos, e apresenta aquele montão de notas fiscais de despesa e só isso aqui de nota fiscal de entrada, né? Então, tipo assim, a pessoa deve ter uma ONG ou então deve ter um depósito no fundo da casa dela que ela deve estar guardando. Às vezes eu falo que tem um pezinho de dinheiro lá, brota, dinheiro brota. Não, dinheiro tem que entrar por uma fonte, dinheiro tem negócio. O que a Receita Federal faz, gente, ela faz o seguinte, ó, esclarecer de uma vez por todas para vocês. A Receita não fica aplicando multa, a Receita só faz uma coisa, ela fica olhando a origem do dinheiro e onde você aplica esse recurso, tá? Tem um demonstrativo dentro do contábil que chama-se DOAR, é demonstração de origem e aplicação de recurso. A Receita Federal só faz isso. A consequência disso é a apuração do imposto, tá? Ela apurou que a origem do dinheiro é origem isenta, ok, você não vai pagar imposto. Ela apurou que a origem do dinheiro é uma origem tributada, ok, você vai pagar imposto. Então ela só faz isso, a origem e a aplicação. Toda essa parafernada, tudo isso que a gente viu aí com esses escândalos que aconteceu, né, foi isso que eles fizeram. Ficaram olhando a origem do dinheiro e onde foi aplicado o recurso. Origem lícita ou ilícita? Origem ilícita, legal, vamos ver como é que foi feito, sabe? Então, é isso que eles fizeram. E a Receita tem, né, para você ter noção, para imposto de renda pessoa física, ela tem 167 filtros para captar de onde vem o seu dinheiro, né? Então, fica tranquilo que nós estamos nesse Big Brother fiscal, né, já há algum tempo, e a tendência dele é piorar para nós e melhorar para a Receita, porque a Receita quer arrecadar, o governo quer arrecadar, ele tem contas para pagar, né, tem investimentos para fazer, e cabe a nós, empresários, pagarmos o máximo de imposto possível. Pelo amor de Deus, põe isso na cabeça, pague o máximo de imposto possível. Quer dizer que você tem emprego, gerou renda. Milhões de impostos. Eu quero pagar milhões de impostos. Eu quero. Eu também prego isso, sabe, Carmen? Porque quanto mais você pagar de imposto, mais emprego você gerou, mais renda você distribuiu, mais você faturou, mais empresa, mais pessoas você ajudou, sabe? Carlos, se eu estiver pagando milhões de impostos, imagina quanto que eu não estou ganhando. Sim, Carlos, mas eles roubam dinheiro. Eles roubam. Eu não. Você Exato. não. Você não. E nem eu. Tá? Deixa eles roubarem. Eles vão arcar com, sabe, se não for aqui, vai ser em outro lugar, né? A gente confia no universo, a gente confia em Deus, sabe? Que alguma coisa deve acontecer. Então, façamos a nossa parte, façamos o nosso e ficar atento com o custo, né, Carlos? Porque se você está fazendo a conta e a conta não está dando para registrar o funcionário, tem alguma coisa errada. Ou no produto, ou no ponto, ou na venda, na demanda. Mas se é para fazer funcionar a empresa com você correndo o risco de perder tudo, não dá.